Olá, que coisa boa. Sejam bem-vindos, todos vocês. Gente, hoje é um dia especial, né? Porque dia 3 de setembro se comemora o Dia do Biólogo. Olha que coisa. E mais um motivo para falar sobre ecologia humana com vocês. Esse tema da ecologia humana, ele é um tema especialmente importante para mim, porque quando eu entrei em contato com a existência da ciência, ecologia humana, para mim foi um universo que se abriu, né? Muitos conceitos e percepções a respeito da vida e compreensão inclusive da minha identidade pessoal e profissional começaram a se transformar quando eu entrei em contato com a ecologia humana. Explico. O meu mestrado, eu fiz um mestrado em ecologia, né? As pessoas que têm seguido aí as Act Lives sabem, né, que eu fiz um mestrado em ecologia, linha de pesquisa, ecologia humana, né? E é tão interessante porque essa história de ligar os pontos, você vê como uma coisa tem muita relação com a outra. Tudo depende da forma como a gente observa e do nosso olhar, né? Então, eu prestei 2 faculdades quando eu terminei o ensino médio, com 17 anos, lá naquela época, prestei biologia e psicologia, né? E eu adorava biologia, né? Eu sei que eu acabei não cursando biologia, né? Eu fui fazer psicologia, depois acabei escolhendo a educação física porque eu já era bailarina, né? E queria conhecer um pouco da fisiologia, do organismo, do movimento, como é que as coisas acontecem. Ai, que legal! Que delícia, aproveitem vocês. Muito bom. Então, e aí eu comecei estudando o organismo, o ser humano, como ele produz os seus movimentos e, portanto, em última análise, o seu comportamento, né? Você vê que coisa, né? Os anos passam, a primeira formação que eu fiz lá atrás, há muitos anos atrás, que se não me engano foi no ano de 2011, foi uma formação em florais de Bach, né? Fui estudar as flores, é tão engraçado, né? Parece que a gente, de uma forma ou de outra, a gente vai construindo a história que a gente tem que construir. Isso é tão bacana, isso é tão legal, né? E seja bem-vinda você que chegou agora. Então, isso é tão bacana porque num momento você pode falar, pô, mas eu queria biologia, fui fazer psicologia, acabei fazendo educação física, mas tudo sempre em busca do conhecimento do que é o ser humano, né, fisiologicamente falando, e de que maneira as ações desse ser humano, impactam, né? Impactam no ambiente que ele vive, né? Pois não é que os anos passam e me profissionalizei psicoterapeuta, atendendo esses anos todos, né? Esses 20 anos de atendimento, né? Trabalhando com comportamento humano. Puxa vida, aparece para mim um mestrado em ecologia. E eu conversei com o pessoal da orientação, quem seria a minha orientadora posteriormente, né, e tal, e acabei descobrindo que uma das linhas de pesquisa da universidade era a ecologia humana, e que vai profundamente ao encontro, quase que fecha mesmo um ciclo e uma compreensão de identidade pessoal e profissional, né? Eu
separei uma frase aqui para vocês e eu vou ler para vocês a frase de uma cientista que trabalha justamente nessa área nessa interface entre o que seria a ecologia humana, a antropologia urbana, né, a economia comportamental, enfim. E a frase é a seguinte, eu vou ler para vocês. Os humanos, eles são um tipo peculiar de mamífero, bípede, onívoro, relativamente sem pelos, maciçamente encefalizado, intensamente social e que, para durar, depende de um complexo comportamento aprendido. Essa frase, ela resume a base do que é o meu trabalho. É tão bacana você começar a ver uma coisa ligando com a outra e trazendo essa clareza de quem somos e o que a gente faz nessa vida, né? Então vamos começar do começo. O tema de hoje é ecologia humana. Então, o que é ecologia humana? Ecologia humana é ecologia. O simples que a gente aprende na escola é o estudo, né, da casa. Ecologia humana, ela vai estudar as relações dos seres humanos com esse meio ambiente natural em que ele vive, tá certo? Mais que isso até, a ecologia humana, ela vai estudar o que resulta dessa interação do ser humano com o meio que ele vive. E é justamente essa forma de se relacionar com o meio que é a bola da vez. Por quê? Porque eu venho conversando com vocês e não foi à toa que há 2 semanas atrás eu trouxe a respeito o tema sobre o poder do hábito, a construção do hábito, de que maneira que o nosso cérebro toma suas decisões e pensa e tudo mais. Eu trouxe exatamente isso por quê? Porque o ser humano, ele é um bicho pequeno, né, em relação a muitos outros que tem sobre a face da Terra, mas que justamente por essa questão do maciço encefálico que ele tem, dessa possibilidade de pensamento pensamento estratégico em relação ao meio que ele vive, a maneira como ele se relaciona com os outros, a maneira como ele toma suas decisões econômico-financeiras, as suas decisões de forma geral, tudo isso perpassa pela influência das emoções. E o que eu contava há 2 semanas atrás, falando justamente sobre isso, é como o ser humano, justamente a partir desse sistema emocional maravilhoso que é o sistema que qualifica o meio ambiente, de que maneira ele toma suas decisões balizado nessas emoções, né? E vai criando comportamentos. E esses comportamentos, eles muitas vezes, na maioria das vezes, e é isso que o encéfalo, é isso que o nosso cérebro quer mesmo, que ele automatize esses comportamentos, que acabam virando padrões de comportamento e que, portanto, resultam num jeitão que o ser humano se relaciona com o mundo em que vive, tá certo? Então, veja você que coisa sistêmica, simples na verdade e profundamente interessante e inteligente que é a ecologia humana. Na época do meu mestrado, eu tive a oportunidade o meu trabalho foi com a população pesqueira da RDS, que é uma reserva de desenvolvimento sustentável, aqui na Barra do Una, na região Peruíbe, bem aqui pertinho. Então, fazendo o meu trabalho de campo, eu tive a oportunidade de entrevistar, de passar uns dias lá na reserva de desenvolvimento sustentável, conhecer a população, a comunidade pesqueira local, fazer entrevistas com eles,
conhecer um pouco melhor a forma como eles estão vivendo e sobrevivendo, né, dentro dessa reserva de desenvolvimento sustentável. Então, foi muito rico para mim, porque eu pude vivenciar e compartilhar e aproveitar toda a experiência que eles tinham em relação à vida, a forma como eles trabalham e fazem a gestão local, né? E na medida em que essa região da Jureia se tornou uma reserva de desenvolvimento sustentável, claro que chegou, né? A ciência chegou, os biólogos chegaram, os gestores chegaram para poder fazer essa gestão, esse manejo, né? E conservação do local. E a coisa que a gente mais percebe com as comunidades pesqueiras, eles têm a questão da pesca artesanal, né, que é como eles se alimentam e tudo mais, e a chegada do turismo, a chegada da pesca esportiva e de que maneira você pode se utilizar de todo o meio ambiente que tem, espetacular essa região da RDS da Barra do Una, lugar maravilhoso. Mas de que maneira as ações dos seres humanos vão corroborar para um desenvolvimento sustentável ou não? Então foi sobre isso que eu estudei e esse foi o meu trabalho. E para mim foi um presente mesmo, né? Não esperava fazer um trabalho dessa natureza e magnitude e no final das contas aprendi bastante com eles. E hoje, quando eu olho para trás, leio essa frase que eu li para vocês, eu faço essa relação sobre as nossas escolhas e a nossa tomada de decisão em relação a tudo na nossa vida, né? E como muitas vezes as nossas emoções elas conseguem atropelar a vida de uma forma geral, a ponto do ser humano ter certeza absoluta, se você olhar para a história, né, dos seres vivos, né, do ser humano sobre a face da Terra, acreditar que ele está acima de todos, quando na verdade não, né? A gente faz parte dessa natureza como mamíferos, estamos todos aqui, né? E hoje já desde a década de 90 para cá, quando começaram os estudos etnobiográficos, que é justamente etnobiológicos, que fala justamente do comportamento do indivíduo em relação aos outros seres vivos, e na medida em que a gente está inserido no contexto e não acima do contexto, a gente começou a olhar para o mundo e entender que ou a gente muda a nossa forma de manejo e conservação do meio ambiente, a forma como a gente lida com o meio ambiente e de que maneira cada um de nós, dentro da sua própria casa, pode fazer pequenas mudanças para poder contribuir positivamente para essa relação toda que tem aí. Claro que se a gente aprofundar um pouco essa questão, nós vamos chegar lá, deixa eu voltar um pouquinho para dizer para vocês. Então, ecologia humana é isso, tá certo? É o estudo do que resulta da interação do indivíduo com o meio ambiente. Muito bem. Quando você fala de comportamento alimentar, você está falando de uma teoria que se chama teoria do forrageamento ótimo. Parece difícil, mas vamos juntos. Então é o seguinte, de que maneira essa teoria fala? É uma teoria que trabalha justamente a relação de tempo e energia gasta. E aí a gente está falando dos animais de forma geral, como os animais se comportam para conseguir os alimentos que eles precisam. E claro, hoje em dia, a gente se precisa de um alimento, a gente vai no mercado, a gente vai no supermercado, né? A gente liga, a gente passa um WhatsApp e o alimento chega na porta da nossa casa, tá certo? Claro que nos primórdios não era assim, a gente também saía, né, em busca dos nossos alimentos. Se a gente voltar no tempo, éramos nômades, então a gente ficava num determinado local, usava e abusava de tudo que tinha na natureza naquele local, terminava, a gente simplesmente passava para um outro espaço. E para um outro espaço
e para um outro espaço. O que mudou? Justamente a questão do fogo, a agricultura, e dessa maneira a gente conseguiu virar sedentário, né, e poder ir colonizando e montando as vilas e os grupos, as vilas e posteriormente as cidades e tudo isso, até chegar nos dias de hoje. Fato a gente está vivendo hoje, você vê como uma coisa tem relação com a outra e tudo está intimamente ligado com as nossas escolhas e tomadas de decisão em relação ao que vamos fazer. Muito interessante tudo isso. O comportamento alimentar, então, voltando na teoria do forrageamento ótimo, então funciona, grosso modo é o seguinte, então o animal ele sabe que ele precisa sair, se ele tiver que percorrer um tempo muito grande, uma distância muito grande, vai levar muito tempo para ele conseguir chegar na presa que ele vai matar, se alimentar e receber aquela energia, que a comida, o alimento, na verdade, nada mais é do que a nossa energia. E quem é que precisa da energia mesmo, que falamos há 2 semanas atrás? Fundamentalmente, a energia que circula no nosso sangue, né, vem dos alimentos. E é esse sangue que vai chegar aonde? No nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, que é o nosso centro de comando, que vai comandar todas as nossas ações. Portanto, os seres vivos, eles precisam se alimentar de alguma coisa. Tamo junto? Veja só que interessante tudo isso. Muito bem. Quando você fala da teoria de forrageamento ótimo, você começa a ver justamente essa relação, começa a estudar o comportamento alimentar dos animais, e aí, claro, a gente se inclui nesse grupo, que as nossas escolhas, elas sempre estarão balizadas por um desejo, por uma necessidade de gastar pouca energia, mas obter, gastar pouca energia, mas obter muita energia dos alimentos que são ingeridos. Então é justamente nessa relação que essa teoria trabalha. A gente está vivendo além da pandemia, claro, a gente já está aí há alguns anos com um boom de pessoas obesas, a questão da obesidade e da alimentação, não é? E o que aconteceu ao longo da história da nossa espécie? Justamente isso. Antigamente a gente tinha que sim gastar muita energia, às vezes andava o dia inteiro para conseguir encontrar, passava 2, 3 longos períodos sem se alimentar, até que encontrava algum alimento, caçava esse alimento, matava e ingeria e ficava ali descansando até começar novamente a fome e a necessidade de comer e de ingerir algum alimento que possui energia. Na medida em que a gente foi evoluindo culturalmente dentro desse sistema todo que é o nosso mundo, o planeta Terra, a gente passou, com toda a evolução tecnológica, a gastar cada vez menos energia, a ponto de usar controle remoto para tudo, né? Então, se eu gastava energia andando antigamente, passei a não usar mais, entendeu? Então, se puder ficar sentado, simplesmente sentado e mudando no controle remoto e vendo aquela quantidade imensa de canais, com aquela oferta enorme de programas e tudo mais, eu vou ficar ali, né? Quase que vegetando, né? Simplesmente esperando a coisa acontecer. E pedindo a comida, e a comida chegando em casa. Então o que a gente tem? O gasto energético, ele vai a zero praticamente, e as comidas cada vez mais calóricas, cada vez mais gordurosas, e portanto a gente tem essa questão da doença mesmo, da obesidade, e essa preocupação com a alimentação dos seres humanos. Outro dia ainda estava assistindo um programa, não me lembro se era Globo Repórter, mas era um programa desses de jornalismo, falando justamente da dificuldade, porque a gente pode olhar, a gente que mora aqui, né, no caso nós moramos em Santos e estamos na orla da praia e tudo mais. Agora, quanto mais você for se afastando
dos grandes centros e indo para a periferia, a oferta de bons alimentos cai. Então, na verdade, nesses morros e tudo mais que a gente vive, que as pessoas vivem, na verdade eles vão ter quitandas, né? Eles vão ter mercadinhos. Nesses mercadinhos a gente vai ter justamente o quê? Alimentos de baixa nutrição, com altas calorias, e é isso que eles têm ali para andar. Vai andar 1 quadra, 2 quadras, 10 quadras no máximo, né? E vai lá comprar o seu doce açucarado e tudo mais. Então, vai tendo o quê? Uma curva ascendente lamentável da obesidade no mundo. Claro que você pode dizer, não, mas em casa eu vou ali no hortifruti granjeiro, super chique e tal. Mas essa é isso aí é um pedaço da realidade. Eu estou procurando falar para vocês do todo, da realidade de todos, entende? E não há como falar da realidade de todos se a gente não fala de políticas públicas. E aí, quando a gente fala de políticas públicas, a tendência é a gente olhar de uma forma distanciada e dizer esses políticos e o raio que o parta, né? Agora, eu pergunto, isso é uma coisa que eu costumo conversar bastante com os alunos em sala. Gente, vocês frequentam a reunião de condomínio? Tu vai na reunião de condomínio? Porque veja bem, se eu não frequento a reunião de condomínio e não procuro participar justamente daquelas reuniões que vão trazer para nós uma informação melhor a respeito das dificuldades que estão acontecendo no meu condomínio, as dificuldades que as pessoas estão enfrentando, as necessidades, eu não posso participar, portanto, da política que será implantada. Aqui eu fiquei muito tempo, acho que praticamente a vida inteira, sem ir a reuniões de condomínio. Quando os anos passaram, eu comecei a participar das reuniões, porque eu entendi que se eu não participasse, bicho, não participou, boca fechada. Você vai falar o quê? Vai reclamar o quê? Não tem como. Exato. Aqui a gente, na nossa conversa, aqui tem a Marta Ribeiro Simas, que é uma engenheira especialista em segurança, síndica profissional, sabe profundamente do que eu estou falando aqui, né, Marta? Então, as pessoas não, todos nós, a gente tende a reclamar e apontar, se eximindo de responsabilidade, tá certo? Justamente apontando o outro pelas escolhas que o outro fez. Mas se o outro fez, é porque não quis participar, tá entendendo? E isso tudo, gente, é ecologia humana. É justamente essa relação de que maneira eu vou participar, para aí sim, na medida em que eu participo, eu amplio a minha percepção a respeito dos problemas que eventualmente aquele meio que eu estou convivendo está passando, né? E aí eu posso dizer A, B ou C, né? E quando eu mudei para cá, voltei para Santos, eu demorei um tempo para participar das reuniões de condomínio. As reuniões são muito importantes. Participei de várias, sendo que as 2 últimas eu não participei. E é engraçado porque eu estou falando aqui por questões de trabalho, né? Eu estava atendendo, mas me faz mal. Uma vez que você entende o motivo pelo qual você começa a fazer uma coisa, e aí, claro, vai passar pelo autoconhecimento e tomada de consciência de quem somos e o que estamos fazendo com o tempo que temos nessa vida, né? E de que maneira estamos gerindo a nossa vida, o nosso tempo, as nossas atividades dentro do tempo, que o tempo é igual para todos, a gente, na verdade, administra as atividades e não o tempo, né? Mas aí isso é um papo para outro dia, a questão de gestão de tempo. Então, gente, falar de ecologia humana é falar disso tudo. É falar profundamente de comportamento humano e o que nos leva a tomar determinadas decisões. Porque simplesmente a gente, na verdade, enquanto política pública, a gente não tem, por exemplo, esses mercados e essas feiras nesses locais afastados e tudo mais.
entende? Então, na verdade, sim, a política pública deveria ser realmente para todos, mas eu penso que, além disso, isso é um fato, mas além disso, a participação ela é fundamental. Porque se a gente não participa, a gente não tem como opinar, né? E então essa é realmente uma questão muito interessante. Voltando em relação à ecologia humana, a ecologia humana é uma ciência, né? Ela é um ramo da ecologia e ela é muito jovem, um ramo muito jovem da ecologia, que olha justamente para essas relações e tem muitas outras ciências que reivindicam, né, a ecologia humana para si. Quais seriam? Geografia humana, antropologia, que seria antropologia no caso urbana, as ciências sociais, a própria biologia, né? E uma das ciências que está cada vez mais se aproximando da ecologia humana é a economia comportamental, a ponto de, em algumas universidades, os departamentos de economia passaram a se chamar ecologia humana, departamento de ecologia humana. Por quê? Justamente pelo motivo que eu falava semana passada ou retrasada, que agora eu não me lembro, quando eu falei do prêmio Nobel da economia, mas eu trouxe esse material, eu falei para vocês dessa questão na semana retrasada, que é justamente isso, gente. Quando a gente fala de ecologia, é o estudo da casa. Economia é a administração dessa casa, né? Que casa? E quando eu falo de economia, aí eu estou falando justamente das escolhas, das tomadas de decisão relacionadas com o mundo financeiro. E, gente, nós vivemos num mundo capitalista, né? E que as decisões, as grandes corporações, elas mandam em tudo que a gente faz. Às vezes muito mais do que a própria política. São as grandes corporações, são as grandes empresas, e aí eu estou falando de vários nichos. Estou falando do nicho de alimentação, estou falando do nicho farmacêutico, tá certo? Da questão da pecuária. Então, quando eu falava agora há pouco sobre comportamento, economia comportamental e comportamento alimentar, eu estou falando justamente disso. E quando a gente fala de uma vida mais sustentável, vai ter que passar pelo comportamento alimentar. Por quê? Porque a gente já sabe, a ciência já comprova que esses pastos imensos da pecuária, eles são responsáveis por quase 60, 70, eu não me lembro exatamente, por cento, talvez a Marta possa até me clarear aí, pela porcentagem imensa do gás, do metano, né? Que polui e que constrói o problema da nossa camada de ozônio, entende? O efeito estufa. Então, gente, olha só, eu comecei a conversa com vocês falando sobre ecologia humana, sobre a minha linha de pesquisa, que eu aprendi bastante com a comunidade pesqueira. Falei sobre a tomada de consciência a respeito das nossas escolhas e não há como falar em escolhas se eu não falar de comportamento, se eu não falar de emoções. Então, gente, sim, a questão da água. Então, percebeu? Esse é o mundo que a gente vive e é um mundo de turning point mesmo, é um mundo que a gente precisa, acredito eu, que a gente está cada vez mais próximo de verdadeiramente tomar uma decisão e fazer parte das decisões que influenciam no nosso dia a dia, entende? Ah, Renata, mas eu não gosto de política, isso é o que a gente mais ouve, né? E eu mesma sou uma pessoa que não gosta de política e tal, mas se somos humanos, seres sociais, somos seres políticos, por definição.
né? Então, claro, acaba chegando na história do voto, acaba chegando na história das nossas escolhas. Renata, eu não quero me envolver com isso. Tudo bem, não se envolva, mas então faça a sua parte. Vamos ver a questão da economia circular, né? Os R's, reutilizar, né? Reciclar, reutilizar, não me lembro de todos os R's, mas o fato é isso, é usar de uma forma que cada vez mais um consumo sustentável, na forma como a gente lida com os nossos alimentos, na forma como a gente lida com a nossa água e a forma como a gente se comunica com as pessoas. E em contrapartida, a gente tem um mundo contemporâneo afogado em estímulos, afogado em redes sociais, onde todos estão sempre lindos e espetaculares, né? Felizes, como se não houvesse problemas. Enfim, nós estamos vivendo um mundo bastante interessante, delicado, um momento delicado que vivemos, a questão da pandemia, a questão da quantidade de doenças que vão passando pela nossa história de vida, e a gente tem os nossos filhos, que terão os filhos deles, e de que maneira que eu posso ser sustentável? Sim, sempre economizando, né? Sustentabilidade, falar de sustentabilidade é justamente falar o que é a tal da sustentabilidade, né, gente? É você poder prover a população de hoje, mas de uma maneira que não vá atrapalhar o provimento, né, as necessidades de consumo das gerações futuras. E não é isso que a gente tem visto até hoje, né? Estou falando enquanto espécie mesmo, enquanto população sobre a face da Terra. E o que a gente vê, acredito que o ser humano, na medida em que começou a explorar o planeta, né, ele foi fazendo como ele achava que era, como podia, né? Acredito, ele não posso imaginar que ele tivesse essa clareza do quanto ele estaria fazendo mal, o quanto ele estaria sendo predador, né, ao planeta de forma geral, não só em relação à alimentação, mas em relação a tudo. Agora, na medida em que a tecnologia se desenvolveu, na medida em que a gente tem, a ciência traz para nós tanto conhecimento, gente, vamos usar o conhecimento, né, a favor do melhor no planeta, do melhor nas relações, e para que a gente, de alguma maneira, consiga utilizar toda essa tecnologia espetacular que é a internet. Gente, o que é a internet? É ou não é? A gente consegue fazer reunião com o cara que está lá do outro lado do mundo. A possibilidade de home office hoje em dia, a quantidade de conhecimento. Pô, eu vou lá, entro procuro um artigo científico, eu vejo todo mundo falar, as pessoas que estão estudando ecologia humana hoje no mundo inteiro, quais são os avanços da neurociência comportamental. Eu posso ter acesso a tudo isso através da internet, e isso é espetacular. Mas, em contrapartida, quantas vezes a gente acaba caindo no automático comportamental, e isso já falamos bastante, acho que foi na Act Live número 3, a gente acaba caindo no comportamento automatizado e que nos engole e que a gente acaba perdendo horas e horas a fio nas redes sociais, às vezes só jogando tempo fora, né? Claro que eu não estou aqui para falar mal das redes sociais, pelo contrário, a gente sabe que hoje em dia, no final das contas, tão mal falada, as redes sociais hoje, com a pandemia, elas oportunizaram aos indivíduos a possibilidade de se conectar com os outros, de vender seu peixe. Eu mesma estou aqui
obviamente, vocês acham, todo mundo que está na internet fazendo as lives, você tem o lado que você quer compartilhar e auxiliar e contribuir de alguma forma, e outro lado, usando sabedoria popular, lembro muito do meu pai dizer isso para mim, quem não é visto não é lembrado. Então você precisa, na medida em que eu sou o meu próprio serviço, as pessoas precisam, eu preciso contar para as pessoas a respeito do meu serviço, eu e a humanidade como um todo. Agora, a gente vai ter momentos de ficar ali simplesmente sem fazer nada na internet, nas redes sociais, mas o fato é que tem tanta coisa boa para ser feita na internet, tantas coisas maravilhosas, e claro, não podemos esquecer, né, do ócio criativo, sabe? E ócio criativo não é simplesmente ficar na rede social, né? Ócio criativo, vocês podem até, isso pode ser motivo, um tema de outra live, não para hoje, mas justamente aquele momento que você parou e conseguiu ficar ali praticamente quase zen, né? E que vem uma eureka, uma ideia brilhante, diferenciada e que pode contribuir de uma forma positiva para esse mundo, né? Pois é, os que dominam o mundo, quem são os que dominam o mundo? Hoje em dia, com o sistema econômico que a gente tem, a gente sabe que são as grandes corporações, né? O que virá pós-pandemia, não digo pós-Covid, sim, o ócio criativo é uma coisa maravilhosa. E muitas vezes é interessante porque eu posso dizer, não, eu não tenho esse hábito, né, de praticar o ócio criativo, mas, às vezes, quantas vezes você vai com um problema dormir e você acorda com uma solução? Quantas vezes a gente passa por isso? Você reflita, quantas vezes você não passou por isso, não é verdade? Então, gente, eu acho que é sobre isso que eu gostaria de ter batido um papo com vocês hoje, né? Para lembrar um pouco do quanto temos um mundo sistêmico, uma coisa está ligada na outra, né? E tudo isso acaba caminhando justamente para quê? Para o conhece-te a ti mesmo, né? Aquela frase atribuída ao Sócrates, né? Que estava lá na entrada do Panteão de Delfos, se não estou enganada. Mas enfim, o que é essa frase, né? É você olhar para dentro e começar a entender um pouco melhor como você funciona, como o seu comportamento é conduzido pelas suas emoções, quais são os gatilhos internos e externos que acabam provocando, né, instigando você a agir ou reagir assim ou assado, né? Então, tá aí. Não sou eu que estou falando de autoconhecimento, temos aí Sócrates, né? O início de tudo e a filosofia de forma geral balizando todo o conhecimento e desejo pelo novo, um comportamento aberto ao aprendizado. Somos aprendizados, somos aquilo que aprendemos e que nos comportamos. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido o bate-papo de hoje. Nem sei quanto tempo já foi, acho que já foi muito, né? Gente, agradeço a participação de vocês. Nas próximas semanas eu vou começar a fazer provavelmente essa live vindo do YouTube, no YouTube, porque eu tenho sim o objetivo de ampliar o meu canal no YouTube. Convido vocês a conhecer o meu canal do YouTube. Lá no YouTube eu estou unindo tudo. Eu estou unindo as Act Lives, as Catarinas, né? Algumas dicas também. Então, estou unindo tudo isso que vai ficar lá no canal do YouTube. Então, gente, convido você a entrar no meu canal, se inscrever, aperta o bendito do sininho lá, também estou aprendendo. E vamos aí, tá bom? Grande beijo, boa semana, fiquem com Deus. Tchau, gente. Amém também, queridos.